Oi, pessoal. Pois é, boa tarde de novo. Júnior Miranda na área, outra vez. Tô saindo aqui agora do supermercado, né? Feitas as devidas aquisições necessárias para o bom andamento do almoço de domingo. Lá vamos nós, né? E eu queria estar comentando com vocês aí um assunto assim, às vezes até muito interessante, e que a gente, no decorrer da nossa vida, a gente não vai deixando esse assunto passar, vai passando vai passando o tempo, né? Deixa eu pôr o papelzinho aqui. Oi, segura um tanto. Vai passando o tempo e a gente não se atenta para essas coisas, seja na nossa vida, seja na vida dos nossos entes queridos. Mas para quem não sabe, aí agora vamos parar de fazer quarta-feirice, né? E vamos pilotar direito. Então, para quem não sabe, eu tenho uma avó e é a última dos meus avós vivos, né? Meu avô paterno e minha avó paterna morreram há muito tempo. Meu avô materno já tem uns 2 anos que ele morreu. Sobrou minha única avó. E ela vinha gozando de uma boa saúde, levando uma vida normal. Fazia questão de morar sozinha e morava. A gente, quando eu mudei para Pouso Alegre, logo depois eu a trouxe e a gente sempre passava lá, cuidava dela. Aí um dia ela levou um tombo. Aí nós colocamos uma pessoa para morar com ela, mesmo a contragosto dela. Ela não queria morar com nenhum de nós. Ela queria ter a casinha dela, do jeito dela e tal. Mas aí ela veio a passar mal num outro dia. Foi diagnosticado, né, um estado lá de Alzheimer. Aí depois a gente começou a lembrar, né? E nós já existiam alguns sintomas que passou despercebido. Mas aí ela foi morar com a minha mãe, a gente continuou cuidando. Morou lá com a minha mãe por quase 2 anos, agora ela está no hospital. Não só com o problema do Alzheimer, mas outros problemas. E os médicos a desenganaram. Mas ela está lá ainda, numa cama de hospital. Já não se movimenta. Já... Você olha assim, parece que ela está dormindo o dia inteiro. Você fala com ela... Eu queria subir assim. Aí, você fala com ela, ela não responde. No máximo ela abre os olhos, tenta te procurar, mas já há alguns tempos a gente nota que a visão dela não é a mesma coisa, porque ela foi perdendo as funções, né? Foi diminuindo a fala, foi parando de falar, perdendo a memória, parando de andar. Fazia fisioterapia, mas não recuperava os movimentos. Depois, mesmo segurando, ela já não se firmava mais em pé. Ela dobrava os joelhos, então você tinha que carregar como um bebezão. E agora ela está lá no hospital. Segundo os médicos, nos seus últimos dias de vida. Ela pode ir a qualquer momento. Então assim, por mais que a gente esteja conformado com a situação, sabemos que ela vai descansar, que é o melhor para ela, é algo que mexe com a gente, né? É um ente querido. É minha vozinha, né? Então eu ainda, enquanto ela estava na casa da minha mãe, enquanto ela ainda aparentemente ouvia, hoje nós não sabemos, mas a gente chama, ela ainda abre o olho, então eu acredito que ela ouve. Não sei se ela entende o que está sendo falado. Mas enquanto ela entendia, então às vezes a gente fazia piada, né? Brincadeirinha, ela ria. Uma vez ela... Dá rata não, irmão. Uma vez ela... Eu tava colocando ela na cadeira de rodas, né? Aí minha mãe falou, levanta o pé. Aí eu levantei o meu pé, ela riu. Outra vez eu tava segurando ela de pé e
brinquei de dançar com ela. Enfim, virou um bebezão, a gente tinha que dar banho. Então tinha ajudante da minha mãe, eu, minha esposa. E os demais parentes dela moram em outra cidade. Então a gente cuidava e cuida ainda da minha avó. E agora ela tá lá no hospital. Às vezes eu vou voltando, aí eu volto no hospital, porque o ponto de partida é o hospital. Mas eu quero fazer vocês entenderem, né, as situações, como ela realmente se encontra, tentar imaginar isso. Mas tá lá quase que num estado vegetativo, os médicos, os enfermeiros cuidam bem dela. Mas deu agora trombose numa das pernas, sabe, várias feridas. E os médicos já falaram, ela não suporta uma cirurgia para a solução da trombose, que seria talvez até, num caso extremo, uma cirurgia de amputação. Ela também não suporta essa cirurgia. Eles falaram, nós não vamos fazer isso, que ela não suporta. Mas aí é onde eu quero chegar. De alguns tempos pra cá, que valor tem a minha avó? Pra que ela serve? Imagine se você na mesma situação que ela. Você não serve nem pra conversar mais. A última vez, enquanto eu achei que ela entendia alguma coisa, eu sentei lá, comecei a lembrar dos bons fatos. Passei a buscar na minha mente as coisas boas, os momentos ruins, deixa pra lá. Aí lembrando de quando eu ainda era criança, eu ia pra casa dela depois da escola e ficava lá a tarde inteira. Como era bom. Lembrando das coisas boas que ela fazia pra gente, das guloseimas, né? Das brincadeiras, enfim. E eu acho que isso até foi bom pra ela, porque foi, segundo a minha mãe, aí depois ela foi comer lá no quarto, né? Foi dar comida pra ela. Foi uma das noites que ela mais comeu, porque ela já tava assim tendo uma certa rejeição à comida. Hoje ela tá só na sono. Mas aí eu pergunto, hoje ela não serve nem pra contar história. Ela não serve nem pra conversar. Se a gente olhar de uma maneira mais racional, né? Tá dando trabalho. Então que valor tem ela? Bem sincero, nenhum. Pra quem não sabe amar. Então eu quero perguntar pra você aí, amigo internauta que me ouve, eu gostaria muito que esse vídeo fosse além dos inscritos do meu canal. Que valor tem seu ente querido pra você? Se você começar a guardar mágoas no seu coração, se você começar a guardar os momentos ruins no seu coração, vai chegar uma hora que eles não vão ter valor nenhum, porque o valor prático se foi. Minha avó, o valor prático dela se foi. Hoje tem o valor sentimental, o valor que de quando nós olhamos ali, tá ali a velhinha. E já viveu, já teve momentos práticos, já serviu para ajudar muito ou pouco a todos da família. Não só pôs no mundo. Às vezes não foi aquela mãe super carinhosa, às vezes não foi aquela avó super carinhosa, embora eu não possa reclamar. Tá ali. E eu pergunto, que valor nós temos dado aos nossos entes queridos, aos nossos parentes? Quantos filhos estão aí há anos sem falar com os pais? Não é só filho adolescente, não, tem marmanjão aí que tá com raivinha do papai até hoje, não quer falar com ele. Não importa o que seu pai e sua mãe fez pra você, libera o perdão. Procura, não precisa conviver demais, mas procura viver harmoniosamente. Porque depois fecha os olhos, você vai sentir o peso. Depois que eles estiverem num caixão, você vai sentir. Então um conselho que eu te dou, perdoa. Perdoa teu irmão, perdoa teu cunhado, perdoa teu filho, perdoa teu primo, teu tio. Vamos viver perdoa tua sogra, teu sogro, vamos procurar viver numa boa. Se for algo realmente assim, muito irreversível, perdoa. Você é melhor que a pessoa. Você não precisa conviver. Graças a Deus na minha família não tem isso, mas se existisse um caso de, sei lá, um irmão teu, alguém lá estrupou teu filho, tua filha lá, é outra história, mas você perdoa do mesmo jeito. Deixa a pessoa pra lá, você não precisa conviver. Certo? Mas vamos procurar viver bem, porque que valor que tem? Agora se coloque no lugar dela.
Que valor nós estamos deixando para os nossos filhos, para aqueles que convivem com a gente? Ah não, tô nem não, cada um leva o seu... Tá bom. Pode chegar um dia que você vai estar na beira do hospital e quantos vão estar lá ao lado de você? Ao lado do teu caixão você pode ter certeza que todo mundo vai estar. O filho que não gosta do pai vai estar lá. Mas e ao lado lá da cama do hospital? Talvez aquela voz que você queria escutar. Minha avó começou a abrir os olhos depois de já 3 dias no hospital, quando os outros filhos dela de Varginha, depois de um longo período, vieram visitar ela. Lá no hospital já. Que voz às vezes você quer escutar? Que legado nós temos deixado? Ah, tô deixando uma herança aqui de milhões para meus filhos. Teus filhos não estão preocupados com os milhões que você vai deixar. É lógico que isso é bom, né? Mas eles não estão preocupados só com isso. Eles estão preocupados, o legado vai ficar nos momentos em que passaram juntos. Minha avó sempre teve uma vida bem restrita, financeiramente falando. Então assim, ela nunca me deu presente caro. Pelo contrário, os presentes dela eram tudo baratinho. Mas a maneira como ela dava, o carinho com que ela entregava aquilo, é que ficou o legado, é que estava o valor do presente. Quando ela morou perto da minha casa lá, nos fundos da minha casa, quando ela às vezes fazia um doce lá, um docezinho simples. Ah, vim aqui trazer um pedaço para você. Esse é o legado. Esse é o legado quando eu lembro de quando eu era criança e que eu ia para casa dela depois da escola e só porque ela sabia que eu gostava, ela fazia carne moída para pôr no arroz. E às vezes eu chegava assim, ela falava assim, olha aqui, vem cá pra você ver. E assim, às vezes o pote não era tão grande, mas ela tinha guardado de um dia pro outro alguma coisa pra mim. Esse é o legado. E o que nós temos feito um pelos outros? Nós precisamos refletir sobre isso. Porque pode chegar um dia, eu não desejo isso pra ninguém, nem pra mim, que nós vamos estar na beira de uma cama de hospital e que voz nós vamos escutar lá? Ou quem dos nossos vai estar na beira do hospital, numa cama, e nós vamos falar assim, não, eu preciso ir, é longe, mas eu preciso viajar. Olha, eu tenho que trabalhar, mas olha, hoje não dá, eu preciso ir, porque depois que morrer não tem mais jeito. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, um senhor já de idade, e ele ficou hospitalizado. E eu peguei, falei assim, nossa, eu preciso ir lá ver ele. Falei assim, a semana que vem eu vou, porque essa semana tá corrido. Chegou no sábado, me ligaram falando que ele tinha falecido. Foi ruim isso. Porque aí não adiantava eu ir no enterro. Adianta pros parentes que ficaram vivos. Mas pra ele não ouviu a minha voz. Talvez ele não estava nem esperando ouvir a minha voz na situação que ele já estava. Mas e nós? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Procura viver numa boa. Quem está vivo pode morrer a qualquer momento. Nós não sabemos. Reflita sobre isso. Existem muitas pessoas que estão perdendo grandes momentos em virtude da falta de perdão, em virtude das dificuldades que vem colocado. Existem muitas pessoas que estão deixando de plantar bons momentos por bobeira. Pensa, às vezes, num detalhezinho. Não fica focando só na parte ruim, não. Foca na parte boa. Pensa na parte boa. Pensa no de bom que as pessoas fizeram. Não vai pensar no ruim, não, que ruim todo mundo faz. Às vezes intencional, às vezes não, às vezes por limitação cultural, às vezes por questão de saúde, doença na mente, enfim. Suicida não, filho. Então muitos aí às vezes fazem e passam por isso. E eu e você, né? Nós temos que ser melhor que isso. Temos que preocupar com a nossa família, com os nossos amigos, para a gente poder viver, né? E quando chegar no final da nossa vida que nós não tivermos valor prático nenhum, não desejo isso para ninguém, ou aqueles que nos cercam não tiverem valor prático nenhum, aí existe
um legado que vai fazer a diferença. Vamos colocar esse legado nosso aí para todo mundo entender aí como um cheque especial. Às vezes vai faltar dinheiro na conta lá. Hoje tive que fazer uma curvinha quadrada, fiquei com medo do cara entrar. Às vezes vai faltar dinheiro na conta, você vai ter que ter o especial no final. Tá bom? Esse é o desejo do Júnior Miranda. Um grande abraço para vocês, reflitam sobre isso. Fiquem com Deus e um beijo. Fui!